Mateus 24, verso 14. Vamos ler juntos, todos nós? É um versículo rapidinho, vamos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez, estamos aqui, debruçados diante do Senhor, da Tua Palavra, e nós carecemos dela de maneira tão grandiosa. Então nós suplicamos ao Senhor que o Senhor venha trazer revelação, interpretação, sabedoria do Senhor para nossas vidas, para a edificação do corpo e, sobretudo, para que o Senhor seja glorificado no nosso meio, preparando as nossas vidas, nos santificando, nos ensinando, nos encaminhando mais e mais ao Senhor. Obrigado por esse tempo, por esses novos estudos, que o Senhor realmente nos encaminhe, nos guie através do Teu Espírito Santo. Consagramos mais uma vez esse tempo ao Senhor e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, na mensagem do Evangelho, do reino que nós vimos aí na série passada, Jesus anunciou aos seus discípulos a vinda do fim, Vê aí, ele diz assim, virá o fim. Segundo o Senhor, vai vir o fim, Bom, no estudo de hoje nós vamos iniciar aí um panorama, em ordem cronológica, vamos tentar fazer isso, condensar em ordem cronológica um panorama aí dos acontecimentos do fim, daquilo que o Senhor pronunciou aos discípulos, Virá o fim, acontecerá o fim, Dentro da mensagem do Evangelho nós vemos isso, A parte importante dentro do Evangelho, a mensagem do fim, Alguns chamam de escatologia, mas é uma parte muito importante. Vocês sabem que dentro do Evangelho a gente tem algumas matérias, Tem cristologia, que é a matéria que fala a respeito de Cristo. Nós temos a vida cristã, matéria que fala sobre o caminhar cristão, sobre a vida com Cristo. Nós temos a escatologia, que é uma outra matéria que fala sobre o fim dos tempos. Todas elas são importantes, que estão dentro do Evangelho. Então hoje a gente vai entrar nesse assunto aqui. Como cristãos, irmãos, nós precisamos ter conhecimento e consciência dos fatos que foram profetizados e anunciados pelo Senhor. A gente tem que ter conhecimento disso e consciência, Até mesmo para estarmos preparados, prontos. Como nós vimos, alguns estudos atrás, o Senhor chama a atenção dos discípulos, Ele diz para nós estarmos, lembra qual que é o termo que ele usa? Apercebidos. Então nós temos que ter consciência, nós temos que saber e realmente reconhecer o fim, os acontecimentos relacionados ao fim. Bom, antes de começarmos, de início é importante já destacar o seguinte, irmãos. A intenção aqui desses estudos não é destrinchar por completo, a fundo, detalhe por detalhe, todos os fatos escatológicos. Por quê? Não vamos fazer isso por duas razões. Primeiro, eu não sou um especialista em escatologia, Há alguns irmãos, alguns pastores que se especializam nessa matéria. Eu não sou um deles. Então, irmãos, por não ser um especialista e ainda ter essa matéria para mim ainda em desenvolvimento, eu vou me limitar àquilo que eu sei, ok? Eu não vou entrar nem em alguns fatos que estão dentro da matéria da escatologia, mas que eu ainda não tenho conhecimento ainda amadurecido, então não vou nem entrar nisso para não gerar confusão. Segundo ponto, por que nós não vamos fazer isso? Por que nós não vamos destrinchar a fundo, profundamente, detalhe por detalhe? Porque essa matéria, irmãos, é uma matéria extremamente complicada. Muito complicada. Há muito simbolismo, há muitas figuras proféticas, complexas, que muitas vezes podem ser mal interpretadas. E assim, quando isso acontece, o que acontece? Só gera motivo de discussão, de confusão no nosso meio. Então nós não vamos entrar a fundo, detalhe por detalhe, até mesmo para evitar esse tipo de coisa. Tem certas coisas que talvez sejam dúvidas dos irmãos. O que representa a cor do cavalo amarelo? A cor do cavalo branco? Irmãos, nós vamos ficar um pouco, vamos ver realmente fatos que estão claros, nós vamos ver os fatos de maneira cronológica para ter consciência e tal. Mas detalhe por detalhe, eu deixo até para os irmãos mesmos, na caminhada com o Senhor, buscar se aprofundar disso. Amém?
Bom, a intenção, irmãos, desses estudos é dar aos irmãos um material simples e condensado para ajudá-los a discernir, né, e ter consciência dos fatos que certamente acontecerão, tá? Fatos que o Senhor pronunciou e vão ainda acontecer. Então os irmãos vão ter aí, ao final dessa série de estudos, um material na mão para ajudar os irmãos a ter consciência disso. Essa é a intenção desses estudos, tá bom? Então, vamos lá. Dito isso, né, vamos começar. Olha só. Acredito que a melhor maneira da gente entender os fatos escatológicos é analisando em períodos, em tempos. Separei para os irmãos 4 tempos, ou seja, 4 períodos distintos que vão se suceder de maneira cronológica, um após o outro. Há um período, depois um outro período, depois um outro período e depois um outro período. Dentro desses 4 períodos estão todos os acontecimentos escatológicos. Então a gente vai olhar por período e dentro do período a gente vai ver o que acontece em cada um deles. Tá? Eu acho que é a maneira mais fácil de a gente estudar essa matéria. O primeiro período é chamado na Bíblia de princípio das dores, que é o que a gente vai ver hoje, né? Que é o que vai introduzir, na verdade, hoje a gente vai introduzir essa matéria, olhando para esse período chamado princípio das dores. Por que esse é um período que a gente pode considerar como um período também ligado à escatologia, ao final dos tempos? Porque ele é um período também chamado de os sinais da tua vinda. Então é um período relacionado, ligado diretamente ao fim dos tempos, né? O mesmo período também é chamado de os sinais da tua vinda. O segundo período, a gente vai chamar ele de o fim, porque a Bíblia chama de o fim. Não é necessariamente o fim de todas as coisas, porque na verdade vocês vão ver que o último período é o início de muitas coisas novas, mas é o fim sim de muitas coisas. Não é o fim de todas as coisas, mas é o fim de muitas coisas. Esse é o segundo período. O terceiro período nós vamos chamar de 1000 anos até o grande trono branco. Esse é um período. Depois do período chamado fim, há esse outro período, onde tem os 1000 anos, nós vamos ver depois, até um acontecimento que é o grande trono branco. Isso é um acontecimento que finda esse outro período. E aí o quarto e último período, que é o novo céu e nova terra. Nesses 4 períodos tem vários acontecimentos e a gente vai tentar colocar isso de maneira condensada e cronológica, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai para o primeiro período, que é o princípio das dores, que é um nome interessante, não é verdade, irmãos? Princípio das dores. Bom, vamos lá. Mateus 24, verso 1 a 14. Vamos ler. 24, verso 1 ao verso 14. Esse é um texto que todo mundo já sabe, conhece, mas é importante nós retornarmos muitas vezes esses assuntos, até para falar dos que vão vir na semana que vem e nos próximos estudos, se Deus permitir. Vamos lá, Mateus 24, verso 1 a 14. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, olha aí, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, irmãos, olha, observe que interessante. Certa vez Jesus aqui demonstra que ele foi questionado pelos discípulos, né? Os discípulos se aproximam do Senhor e questionam ele a respeito dos sinais da vinda do Senhor e da consumação do século. Olha só o verso 3, ele diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, né? E em particular, num momento particular com o Senhor, ali no Monte das Oliveiras, os discípulos então pediram e perguntaram para o Senhor: dize-nos quando sucederão estas coisas. Quais são essas coisas que eles estão falando aqui? Jesus tinha falado sobre o templo, que o templo, né, não sobraria pedra sobre pedra. E isso aguça, né, a curiosidade dos discípulos. E eles então vão lá ao monte e em particular perguntam para Jesus: então quando que isso vai acontecer? E eles completam: quando estas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e, olha essa expressão, da consumação do século. Essa expressão consumação do século pode ser traduzida em final dos tempos, no fim de todas as coisas. Bom, respondendo então aos discípulos, Jesus demonstrou o que podemos considerar como o primeiro período escatológico, chamado de o princípio das dores. Observe o verso 6, 8 e 10. Olha só, ele diz assim... Aqui. Observe o verso 6, 8 e 10. Repara como Jesus estava falando aos discípulos sobre um tempo. É muito importante a gente notar isso. Jesus estava falando sobre um tempo específico, um período que ainda era inicial, né? Tratando-se do fim dos tempos. Porque a pergunta dos discípulos é, afinal, qual? Quando vai ser a consumação dos séculos? Então Jesus responde mostrando a eles um período, um tempo específico. O verso 6 ele diz assim, ó: certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Agora olha essa expressão: mas ainda não é o fim. Verso 8, ele diz assim: porém tudo isto é o princípio das dores. Verso 10, ele começa dizendo: o que, irmãos? Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, olha só. Jesus falou aos discípulos sobre um tempo que ainda não é o fim, um tempo que ele mesmo chamou de o princípio das dores. Essa expressão é muito interessante, né? O princípio das dores. Não é o princípio das festas, não é o princípio, né, do banquete, não é o princípio das bodas, mas é o princípio das dores. Um tempo de dores. Bom, como então Jesus descreve esse tempo? Como que se caracteriza o princípio das dores? Jesus deixa aí para nós as características desse tempo. Primeira característica do tempo chamado o princípio das dores. Segundo o Senhor, esse período, irmãos, é um tempo de muitos enganos. Jesus disse assim no verso 4 e 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11 também ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, nesse tempo, nesse período que não é o fim, mas que se aproxima do fim, Jesus disse que muitos seriam enganados. Irmãos, é um tempo de engano. Um sinal da vinda de Cristo, sabe qual é, irmãos? Os enganos.
um dos primeiros e mais importantes sinais, né, a respeito da volta de Cristo. Sabe qual é, irmãos? Os enganos. Jesus disse que muitos seriam enganados por aqueles que viriam em nome dele. Olha só que interessante. Muitos seriam enganados por aqueles que viriam dizendo ser ele o Cristo. Muitos seriam enganados por falsos profetas. Ou seja, irmãos, o que o Senhor está mostrando aqui? Definitivamente, o tempo da volta de Cristo, o tempo que precede a volta do Senhor, a consumação dos séculos, é um tempo de muitos enganos. Muitos virão no nome do Senhor e enganarão a muitos. Muitos virão dizendo que são o Senhor e enganarão muitos. E muitos falsos profetas se levantarão enganando a muitos. Por isso o Senhor diz aí, irmãos, ele dá um alerta para nós, né? No verso 4. Vede que ninguém vos engane. Ninguém, mesmo aqueles que vêm em nome do Senhor, mesmo aqueles que vêm dizendo que é o Senhor, mesmo aqueles que se autotitulam profetas. Irmãos, vede que ninguém vos engane. O que vocês acham disso? É um alerta, sem dúvida. O que vocês acham disso e desse tempo? É contemporâneo? E o que isso fala para nós? É algo contemporâneo, está aí, temos visto. O que isso fala? Que nós estamos dentro de um tempo, né? De um período chamado o princípio das dores, que ainda não é o fim, mas que se aproxima do fim. É o princípio das dores. Bom, segunda característica aí demonstrada pelo Senhor desse tempo. Segundo o Senhor, esse período, irmãos, é um tempo de guerras, fomes e terremotos. Versos 6 e 8, ele diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Bom, nesse tempo, irmãos, Jesus disse que nós ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerras. Ouviríamos falar de nação se levantando contra nação, de reino contra reino. Ouviríamos falar de fomes, terremotos em vários lugares. Agora olha que interessante. O Senhor diz assim: para o Senhor é necessário isso acontecer. Como a gente tem uma perspectiva muito acanhada às vezes das coisas, dos acontecimentos, né? E principalmente relacionado aos sinais. Quando a gente fala de guerra, terremoto, fome, o Senhor coloca aí, olha só, irmãos, no verso 6, ele diz assim: vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. É necessário, irmãos, assim acontecer. Aí no verso 8 ele diz: porém, tudo isso é o princípio das dores. Para pensar um pouco nesse necessário. O que vocês acham disso? Fomes, terremotos, guerras. Por que é necessário isso acontecer? Por causa do povo? Tem que passar por essa na época de Noé, lembra? Isso me lembra a época de Noé. O povo. Faz uma relação com o primeiro sinal da vinda dele. Qual que é o primeiro sinal? Os enganos, né? É necessário assim acontecer. O que será que talvez isso represente, irmãos? Essas guerras, esses terremotos, essas fomes. Por que na ótica do Senhor isso é necessário acontecer?
por causa exatamente desses enganos que estão acontecendo, por causa do homem, da dificuldade que há no homem, e de certa forma o Senhor permite isso para, talvez, o que, irmãos? Despertar as pessoas. Você sabe de uma coisa? Isso é um fato histórico. Depois do 11 de setembro, depois da derrubada das duas torres, né, isso é um fato histórico. Vocês podem pesquisar isso, vocês vão encontrar isso. Diz que os meses que se sucederam depois daquilo, nunca se viu tanta gente dentro das igrejas. Nunca se viu tanta gente indo para as igrejas. Por que será? Houve medo, houve um despertamento, mas seja qual for o motivo, houve um interesse, né? Surge um interesse, né, pelas coisas do Senhor por conta de um acontecimento que é um desastre, por conta de um acontecimento que é uma tragédia. O que está acontecendo aqui? O Senhor está mostrando que, né, nesse tempo de engano, o Senhor estaria trabalhando para tentar despertar as pessoas, que é o que Ele faz. Às vezes as pessoas estão tão enganadas porque precisa acontecer o quê, irmãos? Às vezes são terremotos, fomes, né, que acontecem muitas vezes, guerras muitas vezes, para que as pessoas possam se despertar, os povos possam se despertar. Se despertar em relação ao quê? Ao Senhor, ao próprio Senhor, à própria vinda do Senhor, ao tempo que se vive, né, aos acontecimentos que se vivem, né? A gente vê o Senhor trabalhando por meio de todas essas coisas. Né? Elias foi um homem que viu isso, né? E ele tem aquela experiência que ele vê um terremoto, depois ele vê um vento tal, e ali Deus estava trabalhando com ele, e ele demonstra exatamente, né, que Deus muitas vezes pode fazer isso, trabalhar por meio disso. Jonas foi outro. Quando a tempestade bate no barco e o barco quase que se despedaçava, o que o Senhor fazia naquele barco ali? Ele estava procurando despertar a Jonas, que estava no porão do barco, dormindo. O barco quase afundando, né? O barco, as pessoas em desespero total, os marinheiros em desespero, lançando as coisas do mar para ver se aliviava o barco, e ele lá dormindo. Então o que acontece? Muitas vezes Deus se utiliza dos recursos, Ele tem todos os recursos em suas mãos, e Ele se utiliza disso para tentar despertar as pessoas. Já que é um tempo de engano, você vê por um outro lado coisas acontecendo de certa forma para tentar chamar a atenção e despertar nos homens o interesse, pelo menos, de Deus. Para que não se enganem. Para que não permaneçam no engano. Até as nossas próprias lutas. Sem dúvida. Por isso que Jesus disse, né? Jesus disse que nos importa passar por muitas tribulações. Por que ele usa esse termo, importa? Porque é exatamente aqui, esse mesmo princípio aqui, é necessário assim acontecer. Não é talvez o que ele quisesse que acontecesse, não é o que talvez ele desejasse que acontecesse, mas é necessário. Passou a ser necessário. Nesse tempo, passou a ser necessário. Talvez em um outro tempo, em outros tempos, irmãos, talvez não fosse necessário. Mas nesse tempo chamado o princípio das dores, passa a ser necessário. E muito necessário. Bom, tem mais. Olha só. Essa próxima característica aqui, ela está diretamente relacionada ao que a gente está falando. Versos 9 e 10, a gente vê aqui a terceira característica desse tempo. Que segundo o Senhor é um tempo de tribulações. Afinal de contas, ele chama princípio das dores. Verso 9 e 10 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Veja que interessante, irmãos, como realmente falamos de um tempo de dores, né? Além das guerras, dos terremotos, né, das fomes, Jesus ainda alerta dizendo que nesse tempo nós, os cristãos, seríamos atribulados, seríamos odiados, mortos por todas as nações. Ele diz aí:
né? Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Por que ele está falando aqui sobre os cristãos? Porque ele fala assim, por causa do meu nome. Ou seja, toda essa questão aqui, essa tribulação, esse ódio, essas mortes, está relacionada ao nome dele. Então ele está falando a cristãos. Os cristãos nesse tempo, irmãos, deixa eu deixar bem claro isso para você, serão mortos, que mais? Odiados, perseguidos. Aonde? Lá na Nigéria. Não, em todos os lugares. Aonde que a Bíblia fala? De todas as nações. Olha o verso 10, que interessante, irmãos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso é uma coisa que a gente não pode se enganar, porque como é um tempo de engano, né? Nesse tempo, muitos se enganarão, não é? Jesus disse. Isso é uma coisa que a gente não pode definitivamente se enganar, é sobre como será esse tempo para nós cristãos. Definitivamente o Senhor aponta um tempo completamente diferente do que nós muitas vezes imaginamos, um tempo de rosas, né? De mar de rosas. O Senhor demonstra aqui um tempo de traição, um tempo de odiar uns aos outros, de muitos se escandalizando, de traindo, né? De sendo atribulados, de sendo mortos por causa do nome de Jesus. Ou seja, irmãos, né? Definitivamente aqui, um tempo nada fácil para ser cristão. O tempo que precede a volta de Cristo talvez seja o tempo mais difícil para você ser cristão. Por quê? Porque você vai ser odiado, perseguido, traído, muitos se escandalizando, né? Vão se escandalizar. Oi? Outros morrerão. Definitivamente, irmãos, a Bíblia, a mensagem do Evangelho aponta um tempo nada fácil para ser cristão. Além das guerras, além das fomes e dos terremotos, ainda tem essa questão aqui, né? De ser odiado. Veja só, irmãos, Paulo sobre isso, a Timóteo chega a dizer o seguinte, olha só. 2 Timóteo, guarda aí esse texto, né? Mas abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 9. Olha o que Paulo fala sobre isso, que é essa questão. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Sabe, porém, isso. Ele já é interessante a maneira como ele coloca, né? Como ele inicia esse assunto. Ele coloca dizendo assim, saibam isso. Saiba isso. Irmãos, nós temos que saber disso. Temos que ter consciência disso. Conhecimento disso, saibam isso. E ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmão, você quer saber um resumo de como vai ser o tempo antes da volta de Cristo? Aqui está o resumo. Serão tempos difíceis. E aí ele diz por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Irmãos, como será o tempo do princípio das dores, o tempo que nos últimos dias, o tempo que precederá a volta de Cristo? Será tempos difíceis, porque os homens serão, irmãos, implacáveis, cruéis, traidores. Olha essa expressão, inimigo do bem. Como que alguém pode ser inimigo do bem? Amigo do mal.
que alguém pode ser inimigo do bem? Não é verdade? Atrevidos, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores. Ou seja, irmãos, nada fácil, não é verdade? Nada fácil. Essa é a terceira característica desse tempo, princípio das dores. Um tempo de tribulação, um tempo difícil, irmãos. E a gente não pode criar na nossa mente, no nosso coração, uma imagem diferente disso. Muitas vezes a gente tende a achar que a coisa vai ficar diferente. Nesse tempo não. Vai ficar diferente depois. Nesse tempo a coisa não vai ficar diferente não. Essa é a característica desse tempo. É um tempo de tribulações. É um tempo difícil. E é um sinal da volta de Cristo. Tá difícil, irmãos? Então a gente pode dizer assim, Jesus está voltando. E é o começo das dores. Tá difícil, irmão? Tá, o negócio tá ralando aí, irmãos? Saiba de uma coisa, irmão. Sabe o que você tem que pensar? Jesus está voltando. Não é uma brincadeira você falar sobre isso quando você vê que a luta está apertando, quando as tribulações estão diante de você. É um fato bíblico. Está apertando? Jesus então está voltando. Exatamente, as pessoas estão exatamente. Exatamente assim. Estão ao nosso redor. O tempo todo. O tempo todo. Bom, quarta característica desse tempo. Segundo o Senhor, esse período é um tempo, sabe do quê? Além de tudo isso, de iniquidade. Verso 12 e 13 diz assim, lá de Mateus 24. Verso 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui a gente precisa destacar 3 questões aqui relativas a esse tempo, a esse período. Primeira, esse período, irmãos, é um tempo de iniquidade. O Senhor disse que nesse tempo a iniquidade se multiplicaria. Ele disse, e por se multiplicar a iniquidade. Ou seja, irmãos, é um tempo onde a iniquidade vai alcançar índices, proporções nunca vistas antes. Quando ali Jesus estava pronunciando essas palavras aos discípulos, ali há 2000 anos atrás praticamente, o Senhor disse assim, estão vendo a iniquidade hoje? Estamos vendo. Então ele falou assim, saiba que essa iniquidade vai se multiplicar. Talvez como coelhos, por todos os lados, ela vai ser gerada, vai ser produzida, vai ser manifesta, ela se multiplicará por muitos lugares. Segunda coisa, olha só, por conta disso, por conta dessa iniquidade se multiplicando, Jesus também disse assim, será um tempo onde o amor se esfriará. Pensa numa balança, sabe aquelas balanças antigas? Que aí você colocava uma coisa de um lado, aí pesava do outro, fazia assim, você lembra disso? Para pensar numa balança. Imagine que essa balança é uma balança de iniquidade, e essa daqui é uma balança chamada amor. Então você começa a pesar essa daqui, de iniquidade, porque ela começa a se multiplicar, e vai aumentando o volume, vai aumentando o volume, vai aumentando o volume, vai aumentando o volume. O que vai acontecendo? Essa daqui vai subindo proporcionalmente, ela vai ficando cada vez mais distante uma da outra. É a mesma coisa aqui. A iniquidade vai se multiplicando, vai se multiplicando, vai se multiplicando, vai se multiplicando. Em resultado disso, imediato, ação e reação, lembram disso? O que acontece? Conforme a iniquidade vai se multiplicando e se multiplicando, o amor vai se esfriando, e se esfriando, se esfriando, se esfriando e se esfriando, até um ponto que ele diz aqui, de quase todos. Até que nível esse amor vai se esfriar, irmãos? Quase todos. Então, em quase todos a iniquidade vai estar o quê? Se multiplicando. E o amor se esfriando. Olha só. Terceira coisa.
Diante de todo esse cenário aqui, irmãos, do princípio das dores, não só sobre esse aqui, da iniquidade, do amor, sobre todos esses que nós vimos, do engano, das tribulações e tudo mais, sobre todo esse cenário aparece uma outra coisa aqui muito importante. Ele diz assim no verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, olha só, diante de todo o cenário, nesse tempo do princípio das dores, importa, sabe o que, irmãos? A todos nós? Perseverar. Perseverar até o fim. Irmãos, sabe quem vai resistir o tempo dos princípios das dores? Quem perseverar. Sabe quem passará por esse tempo, o princípio das dores, irmãos? Quem perseverar. Irmãos, então, definitivamente, vivemos ou temos um tempo para perseverantes. Nós estamos diante de um tempo para perseverantes. E perseverantes que vão até o fim. Estava falando com o Danilo agora, um pouquinho antes de a gente começar ali fora, né? Estava falando para ele sobre a carreira cristã, que Mateus, né? O Senhor em Mateus dá a perspectiva mais plena e mais correta sobre a carreira cristã, a vida cristã, né? Sobre a passagem de um lado para o outro. Ó. Irmãos, a vida cristã é uma trajetória que tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Você pode começar muito bem, parar no meio, voltar, retroceder, ir para frente e ou chegar até o fim. Aqui a gente tem a mesma perspectiva sobre a carreira cristã e sobre esse tempo que se aproxima da volta de Cristo. O que é, irmãos, a carreira cristã? É uma trajetória que tem começo, meio e fim. Aqui a gente vê que nesse tempo, irmãos, nós temos que perseverar até o fim. Ou seja, o Evangelho nos projeta a uma perseverança constante diante de um tempo difícil, de muitas coisas, de tribulações, de sinais, de enganos, e essa perseverança ela tem que ser contínua e até o fim. Eu não posso perseverar hoje, amanhã e depois da manhã acabar essa perseverança. Né? O alerta é para que perseveremos, para que haja perseverança, e essa perseverança vá até o fim. Quem vai suportar esse período, esse princípio das dores? Quem vai passar por ele? Quem vai chegar a outra margem? Quem perseverar até o fim. Essa é a perspectiva. Esse é o chamado. Essa é a recomendação. Se diante de nós temos um tempo difícil, se diante de nós temos um tempo, né, que podemos considerar como um tempo de dores, um tempo de aflições, um tempo onde seremos atribulados, se diante de nós temos esse tempo, nós temos que ter consciência de que nós precisamos perseverar. E perseverar mesmo quando as atenções são tiradas de nós. Temos que perseverar. Temos que perseverar quando fica difícil. Não é verdade? Quando fica difícil. É aí que temos que perseverar. Temos que perseverar e perseverar de verdade. A Bíblia nos coloca alguns exemplos de perseverança. Jó, por exemplo, é um deles. Talvez o mais importante. Talvez o mais drástico, né? Que tamanha tribulação aquele homem passou? Se nós compararmos a nossa tribulação com a tribulação daquele homem, olha, vou dizer para você, talvez não consigamos nem comparar, porque a tribulação foi muito grande. Um homem que perdeu tudo, perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, teve a sua esposa, né, falando para que ele se suicidasse praticamente, teve os melhores amigos se voltando contra ele, teve uma incompreensão gigante diante dele, mas o que ele fez? Ele perseverou. Irmãos, diante desse tempo, qual é a recomendação bíblica para nós? É achar que a coisa vai ficar uma beleza, uma maravilha? Não, isso é uma ilusão. Isso não é a verdade.
Porque o tempo será difícil, sereis atribulados, diz o Senhor. Mas aí o Senhor nos concede uma recomendação muito importante: perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim, esse, diz o Senhor, esse será salvo. Irmãos, para ser cristão, nesse tempo, você vai precisar aprender a perseverar. Se quisermos ser de fato, verdadeiramente cristãos, nesse tempo, nós precisamos aprender, irmãos, perseverar. Eu não sei perseverar, então nós temos que aprender. Você pode chegar a essa conclusão, mas eu não sou perseverante, eu não tenho perseverança. Aprendamos então a perseverar. A perseverar na verdade, a perseverar na palavra de Deus, a perseverar na vontade e nos caminhos do Senhor, a perseverar aguardando e esperando ao Senhor. Devemos perseverar. E perseverar até o fim. Quando tiver diante de nós, irmãos, a iniquidade, quando tiver diante de nós o amor frio, quando tiver diante de nós os homens, difíceis, cruéis, implacáveis, traidores, irmãos, temos que perseverar. Essa é a recomendação bíblica para esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo. Nós vivemos nesse tempo e nós não queremos perseverar. Nós queremos que a coisa fique fácil. Nós queremos que a coisa fique soft. Mas essa não é a recomendação bíblica. E isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Nós temos que perseverar. Bom, quinta característica desse tempo, irmãos. Verso 14. Segundo o Senhor, esse período, chamado o princípio das dores, é um tempo de pregação do Evangelho. Verso 14 diz aí: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa questão aqui é muito interessante. Veja só, irmãos, diante de todo esse cenário aqui, complexo, de dores, diante de todo esse cenário, de todas essas tribulações, de todos esses sinais que se levantam nesse tempo, olha só que interessante, diante de tudo isso, em meio a tudo isso, o que Deus tem feito para levar esperança, para levar mudança, levar uma saída, um escape diante de tudo isso? Exatamente, irmãos. Você quer um escape para essas coisas? Você quer um escape para conseguir aprender a perseverar? Você quer um escape para continuar, irmãos, caminhando até o fim? Irmãos, diz aí a palavra: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. O Senhor tem levado a mensagem do evangelho. E qual é a importância da mensagem do evangelho? E o evangelho aqui do reino, que ele fala, o evangelho do reino. Qual é a importância disso, irmão, diante de todo esse cenário? Nesse período, nesse tempo, qual que é a importância disso? É o escape de Deus, irmãos, para esse tempo. É a saída de Deus para esse tempo. É o evangelho do reino. É o evangelho do reino. Qual é a importância do evangelho, irmãos, para esse tempo? Total. Absoluta. A esperança, a fé. Qual é a importância do evangelho para esse tempo? Será que vai mudar esse tempo? Você vai ver isso no evangelho. Será que você vai encontrar força para caminhar nesse tempo? Você vai ver isso no evangelho. Quem vai te ajudar nesse tempo? Você encontra isso no evangelho. Com quem você estará nesse tempo? Você encontra isso no evangelho. Depois desse tempo, o que vai acontecer com você? Você encontra isso no evangelho. Qual a importância do evangelho, irmãos? Total, absoluta. Questão de sobrevivência, sem dúvida. Mas aí, detalhe, de novo, que evangelho?
Certamente não é o evangelho dos que talvez venham em nome dele e enganarão a muitos. Ou daqueles que vêm em nome dele dizendo ser o próprio Cristo. Ou mesmo de falsos profetas. Certamente não é esse evangelho. O evangelho é aquele que bota você, irmãos, numa trajetória como peregrino diante do Senhor e do seu reino até o fim. E você lá nessa caminhada, sabe como? Perseverando. Ele vai servir de amparo para gente. Sem dúvida. É aí que você vai encontrar combustível para essa caminhada. É aí que você vai encontrar saída, resposta para essa caminhada. É no Evangelho. Irmãos, oi? A palavra fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sem dúvida. Exatamente. Poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Bom, agora olha só, observa um detalhe aqui. O Senhor disse que quando nesse tempo o Evangelho for pregado por todas as nações, olha que interessante, quando isso acontecer, então virá o fim. Irmãos, o período chamado princípio das dores vai até esse ponto. Ele tem um começo e ele tem um fim. Ele vai até esse ponto. Que ponto, irmãos? Quando o evangelho do reino, olha só, né, for pregado por todas as nações. Quando isso acontecer, irmãos, então o que vai acontecer? Virá o fim. Daí por diante, irmãos, já é um outro período. Já é um outro tempo. Esse tempo da pregação do evangelho vai acabar. Esse tempo onde estamos sendo atribulados, odiados, traídos, vai acabar. Esse tempo, irmãos, dos terremotos, esse tempo das fomes, das guerras, isso vai acabar. Esse tempo, irmãos, dos enganos, vai acabar. Só que, olha, deixa eu lembrar vocês, diante de tudo isso aqui, o Senhor chama só de princípio das dores. Se Deus permitir, nós vamos ver então, a partir da semana que vem, esses outros tempos. Tá? Bom, a maioria aqui já é bem esclarecida sobre tudo isso, não é novidade para a maioria de vocês, esse período chamado princípio das dores, mas serve muito bem para nós introduzirmos o que nós vamos falar a partir da semana que vem, que nós vamos ver o segundo tempo, provavelmente a semana que vem, que é o tempo chamado fim. Depois a gente vai ver os outros dois, tá? Bom, antes de terminar, eu gostaria de destacar aqui um resumo desse tempo aqui, que nós vimos hoje. Veja que interessante, irmãos. Antes do fim, que chamado fim, que o Senhor falou, então virá o fim. Antes do fim, segundo o Senhor, temos um tempo de enganos, temos um tempo de guerras, fomes e terremotos, temos um tempo de tribulações, temos um tempo de iniquidade, onde o amor de quase todos se esfriará. Temos um tempo onde a perseverança, irmãos, é a ênfase dada a todos nós. Quer passar por esse tempo? Perseverar. E perseverar até o fim. Diante de tudo isso, nesse tempo, resta-nos, irmãos, perseverar. Pergunto, será que temos vivido esse tempo? O que faz acreditar que estamos vivendo nesse tempo? Todas Todas as características. né? A gente está vivendo. Quais dos sinais da vinda do Senhor que estão relacionados ao princípio das dores, esse tempo chamado princípio das dores, ainda não aconteceram? Quais ainda não aconteceram, irmãos? Quais aí que você olha para esses sinais que nós vimos hoje e fala, bom, isso aqui ainda não aconteceu? Tudo já aconteceu. Está acontecendo. Só a perseverança que está no processo. A perseverança está faltando ainda? Talvez o único. Talvez esse da pregação do Evangelho? Todas as nações? Talvez, não sabemos. Vamos pensar um pouco. Temos hoje internet, temos hoje, né, rede global de informações. Web. Ministérios levando a palavra para lugares.
Nós temos a web. O que é a web? Rede integrada de informações mundiais. Se você quiser assistir esse culto hoje ao vivo, lá na Tasmânia, você assiste. Se você quiser assistir os vídeos que estão gravados na internet, disponibilizados gratuitamente sobre o Evangelho do Reino, hoje, onde você quiser no mundo, você assiste. Quando esse Evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Bom, talvez a gente não consiga precisar se isso realmente está acontecendo mesmo, porque nós não somos aqui, né, pessoas que têm visão global. Nós não somos. Mas o que acontece, irmão? Se isso não aconteceu, está muito perto de acontecer. Eu creio que se não aconteceu, está para acontecer. Assim, só povos muito isolados, muito. em pequenos grupos. Que não chegou na internet. Que ainda, talvez missionários ainda não conseguiram alcançar. Por isso que nós não conseguimos precisar isso, né? O restante, como você disse, está disponível para qualquer um. Eu chego a essa conclusão. Se isso não aconteceu, está para acontecer. Está, assim, a acontecer, né? Está para acontecer. Tudo isso, praticamente tudo isso tem estado diante dos nossos olhos, não é verdade, irmãos? O engano, a iniquidade... Ou seja, tudo isso que nós vimos, os sinais da vinda do Senhor. Agora, deixe-me lembrá-los, né? Segundo o Senhor, isso ainda não é o fim. O fim virá logo após esse período. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos poder, então, analisar melhor esse tempo que se segue. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor, que sempre enriquece a nossa vida. Por mais que tenhamos já conhecimento, entendimento de muitas coisas, ela nos enriquece, ela nos fortalece, ela nos prepara, ela nos projeta, nos encaminha para Ti. E é o que nós pedimos, é o que nós precisamos, sempre. Sermos encaminhados ao Senhor, sermos encaminhados à presença do Senhor, à vontade do Senhor. Diante de nós está sim um tempo difícil, isso é inegável para todos nós. Temos um tempo difícil, Senhor, nós rogamos pela misericórdia do Senhor, nós rogamos pela graça do Senhor, que é por meio da força do Senhor, da vida do Senhor, do amparo do Senhor, do socorro do Senhor, que nós conseguimos enfrentar todas essas situações. Certamente não era o desejo de nenhum de nós enfrentar todas essas coisas, mas é a verdade para todos nós. Ajuda-nos a aceitar a verdade, ajuda-nos a entendê-la, ajuda-nos a compreender o Teu trabalhar, o Teu tempo, este tempo. Ajuda-nos a todos nós, pela misericórdia do Senhor. Senhor, continua a nos dar da Tua Palavra, nos alimentar por meio da Tua Palavra, nos enriquecer por meio da Tua Palavra, e que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco, trabalhar conosco, e confirmar a Tua Palavra. O Senhor diz no Evangelho que o Senhor confirmava a Palavra do Senhor por meio de sinais que se seguiam os discípulos. Então confirme a Tua Palavra, Senhor, que talvez nessa noite aqui neste lugar tenha pessoas que não creem ainda no Teu nome. Talvez tenha pessoas que ainda não entregaram, não ofereceram o seu coração ao Senhor, não reconheceram o senhorio e o poder do Senhor. Então pedimos que o Senhor vá além de nós, que o Senhor vai além das palavras, que o Senhor vai além da ação e da preparação humana. Que o Senhor vá além, trabalhando no intelecto humano, no coração humano, na alma humana, tocando lá no interior da alma, onde só o Senhor pode tocar. Trazendo convicção, trazendo confirmação, vinda da parte do Senhor. E que nós venhamos a receber o Teu testemunho, o Teu trabalhar. Confirma no nosso meio o testemunho de Cristo. Nós pedimos essa noite, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. O Senhor trabalha a libertação nessa vida, nesse coração. Tira os grilhões, tira a raiva, tira o ódio, tira a angústia, essa prisão de trevas
Senhor faz brilhar a luz da candeia da glória do Senhor. Faz brilhar, Senhor, nas trevas. Resplandece a luz nas trevas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te pedimos isso para a glória e para o louvor do teu nome. Eu peço por salvação. Peço por salvação, por redenção, Jesus. Em nome de Jesus, alcança, venha ao encontro, Senhor. Venha ao resgate, Senhor, em nome de Jesus. Peço pelos enfermos, ó Pai. Senhor, nessa noite, porventura que estiver enfermo, que o Senhor cure. No poder do Senhor, no poder do teu nome, Senhor. Peço, Pai, para aquelas que ainda estão, Pai, carregando o Senhor no seu ventre, Senhor, ó Pai, os seus filhos que estão gerando os seus filhos, traga saúde, traga bênção, Senhor, traga paz, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?